Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Saúde volta a mudar o tom do discurso e defende o isolamento social. Luiz Henrique Mandetta diz que é preciso ficar em casa até que o sistema de saúde possa se organizar. Ele também criticou a convocação de protestos contra o isolamento. Os números do novo coronavírus no Brasil. Já são 114 mortes. E mais de 3.900 casos da doença confirmados. No novo epicentro da pandemia, Donald Trump estuda colocar 3 estados americanos em quarentena. O presidente do México muda de posição e pede que a população fique em casa. E na Itália, passam de 10 mil os mortos pela Covid-19. Pesquisadores do Instituto Butantan afirmam que o isolamento social está ajudando a evitar casos do novo coronavírus na maior cidade do Brasil. A procura pela vacinação de idosos contra a gripe bate recorde em São Paulo. E voluntários se mobilizam e distribuem alimentos em comunidades pobres. Em 30 segundos, no Jornal Nacional. O mundo ultrapassou hoje a marca de 650 mil casos do novo coronavírus. Segundo sites de monitoramento em tempo real, já são mais de 30 mil mortes, a imensa maioria na Europa. As imagens aéreas mostram as ruas da capital financeira da Itália desertas. A suntuosa Catedral de Milão, irreconhecivelmente vazia. Já esta igreja, num vilarejo na mesma região da Lombardia, está cheia de caixões. Mais 889 pessoas perderam a vida num único dia. O número de mortos passou de 10 mil. É o maior do mundo. A Itália já tem mais de 92 mil casos confirmados da Covid-19. Quando decidiu virar padre, Mário Carminati sabia que teria que lidar com a morte, mas jamais imaginou essa intensidade. Essas pessoas morreram sem poder conversar com seus entes queridos. Li vedesse, potesse parlare com loro, nessuno que potesse dar uma carezza. Numa mensagem gravada de casa, o presidente italiano Sergio Mattarella afirmou que o senso de responsabilidade dos cidadãos é o recurso mais importante que um Estado democrático pode ter num momento como esse. São indispensáveis em esta condição. A primeira-ministra da Alemanha também elogiou a postura dos alemães num podcast. Angela Merkel disse que a maioria mudou completamente de comportamento e agradeceu. Von ganzem Herzen, danke. Na Espanha, o número de mortes num dia subiu mais uma vez. Em meio a um cenário sombrio, a principal autoridade de saúde viu um raio de esperança. Disse que algumas regiões provavelmente já passaram pelo pico de infecções. E no país, o ponto de virada está próximo. Mas sim que estamos chegando já ao pico desta curva que tanto nos preocupa. Na França, o primeiro-ministro Édouard Philippe avisou que as próximas 2 semanas vão ser as mais difíceis. Enquanto o isolamento obrigatório parece longe do fim, esses moradores se uniram à distância para ganhar fôlego. Aqui na Suíça, um país pequeno, com mais de 13 mil casos, o ministro da Saúde já avisou que a população precisa mostrar resistência em meio às restrições. Não se trata de uma simples corrida, mas de uma maratona. Da montanha mais famosa da Suíça, vem a mensagem pedindo esperança. Na Rússia, o isolamento ainda é uma novidade. O comércio vai parar na semana que vem, exceto mercados e farmácias. E hoje o governo anunciou que vai fechar todas as fronteiras na segunda-feira. Os voos internacionais já estão suspensos. O presidente americano Donald Trump disse hoje que estuda a possibilidade de colocar 3 estados americanos em quarentena, entre eles Nova York, para conter a epidemia do coronavírus. O presidente disse estar cogitando a possibilidade de colocar os estados de Nova Jersey, Connecticut e Nova York em quarentena por 2 semanas. Ele não informou se essa quarentena impediria qualquer pessoa de entrar e sair desses lugares.
Mas na quinta-feira, o presidente já tinha mandado uma carta aos governadores, dizendo que o governo federal iria começar a fazer as diretrizes. Trump não está contente com o protagonismo dos governos locais. Foi o prefeito quem mandou que drones sobrevoassem Nova York. Parece um futuro distópico que chegou. Nesse momento, a cidade que tanto valoriza a liberdade está sob vigilância constante. Ninguém pode estar junto. A polícia está autorizada pelo prefeito a multar quem estiver agrupado em parques. E as igrejas que celebrarem esse fim de semana e forem pegas também vão ter que pagar $500. Mas o céu mandou chuva e pouca gente se arriscou a sair de casa. A prefeitura tinha inclusive feito planos, bloqueou uma grande avenida em cada uma das regiões da cidade para que as pessoas tivessem mais espaço para se exercitar sem aglomeração. Mas essa aqui no Brooklyn passou o dia assim, vazia. O Ethan e o Alex dizem que só saíram de casa hoje para molhar as plantas de um amigo que fugiu dessa loucura na cidade. As ruas de São Francisco, a primeira cidade a decretar o isolamento, estão assim. A Boêmia Nova Orleans também parece uma cidade fantasma. Lá os números crescem rapidamente. Mas o epicentro da epidemia continua sendo essa cidade apertada. Nova York tem quase 30 mil casos. 45% dos infectados são jovens, têm menos de 44 anos. 517 pessoas morreram. Mais gente morreu da Covid-19 aqui em 72 horas do que de homicídios no ano passado inteiro. A cidade não reconhece seu cartão postal mais famoso. A Times Square está vazia e a população tem que assistir agora a caminhões frigoríficos estacionarem em frente a hospitais que chegam aos seus limites. O governador do estado, Andrew Cuomo, disse hoje que o ápice vai chegar entre 14 e 21 dias. O primeiro hospital de campanha da cidade finalmente ficou pronto, num grande centro de convenções. Tem espaço para 1.000 leitos e 10 mil voluntários já se candidataram para ajudar na atenção aos doentes. Muitos de outros estados. Uma companhia aérea que está com seus voos vazios ofereceu passagens de graça para eles virem para cá e para outros focos da pandemia. Os assentos são esterilizados a cada voo. E agora a mão forte do Estado pode mandar as fábricas produzirem o que o governo precisar. A montadora de carros General Motors vai fazer respiradores. A lei foi criada em tempos de guerra. É um momento de exceção, em que mesmo os Estados Unidos abrem mão dos seus valores fundamentais como a livre iniciativa para salvar vidas. No México, o presidente Manuel López Obrador mudou de posicionamento e fez um apelo para que a população fique em casa para evitar a contaminação. Até o início da semana, o presidente mexicano resistia em seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde de que o isolamento é a melhor maneira de controlar a pandemia de coronavírus. Mas ontem, Obrador publicou um vídeo nas redes sociais em que pede para que os mexicanos cuidem de suas famílias e só saiam para as ruas se for absolutamente necessário. A mudança de postura ocorreu depois do avanço da Covid-19. O México já registrou mais de 700 casos e 12 mortes. No momento em que a vida está começando a se normalizar na China, depois do pico da doença, pesquisadores fizeram um alerta. É preciso muito cuidado ao suspender as medidas de isolamento. O estudo foi publicado na renomada revista científica The Lancet. Os pesquisadores usaram um modelo matemático para simular os impactos de estender ou de suspender o fechamento de escolas e locais de trabalho em Wuhan, a cidade de 11 milhões de habitantes, onde o novo coronavírus surgiu em dezembro. O estudo concluiu que retirar as medidas de controle em março de maneira repentina poderia levar a uma segunda onda de surto do vírus no fim de agosto. Mas se as restrições forem mantidas até abril, o pico pode vir mais leve e 2 meses depois, em outubro, o que aliviaria a pressão sobre o sistema de saúde. O tempo permitiria a recuperação de equipes médicas e a expansão da estrutura hospitalar, potencialmente salvando vidas no futuro. Governos de todo o mundo analisam diferentes dados vindos da China para tentar se antecipar aos problemas. Os autores dessa pesquisa alertaram que os resultados não necessariamente podem ser aplicados a outros países. Mas as conclusões, segundo eles, valem para todos. As medidas de distanciamento social são muito úteis e devem ser retiradas com cuidado, aos poucos.
É assim que a China começa a afrouxar o bloqueio de 2 meses a Wuhan. Ninguém pode deixar a cidade até o dia 8 de abril. Mas os primeiros trens de alta velocidade começaram a chegar com pessoas de fora. Como esse estudante que tinha ido passar 1 mês em Xangai e acabou tendo que ficar 3. Ele se disse muito feliz em rever a família, mesmo sem poder ainda abraçar. As aulas ainda não voltaram. A grande maioria das lojas segue fechada. 3 dias depois de retomar parte do serviço de ônibus, a cidade reabriu hoje também 6 linhas de metrô, mas com controle para garantir que não haja mais de 2 passageiros por metro quadrado. 60% dos casos de Covid-19 na China foram registrados em Wuhan. Mas desde segunda-feira, a cidade não registrou transmissões locais. Os 54 novos casos anunciados hoje foram de pessoas que chegaram de outros países. Na quinta-feira, a China proibiu a entrada de estrangeiros no país. O Brasil tem mais de 3.900 casos da Covid-19 e 114 mortes, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo continua sendo o estado mais atingido pela doença, com mais de 1.400 casos. O Rio vem em seguida, com mais de 550. E Ceará, em terceiro lugar, com mais de 300 casos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mudou novamente o tom de suas declarações sobre o isolamento social. Na quarta-feira, ele tinha ajustado o seu discurso ao do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao isolamento mais geral e favorável ao isolamento apenas de doentes crônicos e pessoas maiores de 60 anos. Embora não tenha sido direto e explícito, hoje Mandetta foi mais enfático na defesa de que as pessoas que podem devem ficar em casa. Ele justificou essa postura advertindo que o sistema de saúde não pode se sobrecarregar, pois aumentaria a letalidade da Covid-19 por falta de vagas em hospitais e UTIs. Ele disse que o fato de as pessoas estarem em casa já fez, por exemplo, o número de internados por acidentes de trânsito diminuir, o que liberou espaço para os que precisam se tratar da Covid-19. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas no intuito de diminuir o trauma, que é um efeito também secundário benéfico, além do efeito de diminuir a transmissão. Mais uma razão para a gente ficar em casa parado até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. O ministro Mandetta disse que vai se pautar por critérios técnicos e pela ciência. Nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. O ministro da Saúde enfatizou que o desafio do novo coronavírus é inédito no mundo e que a doença ataca a saúde, a economia e a sociedade como um todo e que, por esse motivo, exige toda a cautela. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles têm muito... Hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo.
A entrevista foi precedida por uma reunião na manhã de hoje entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, da Defesa, Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Isso gerou novamente boatos de que o ministro seria demitido por discordar do presidente na questão do isolamento social na atual fase da pandemia. Mandetta comentou os rumores. Sei que hoje, essa semana, ficou todo mundo, mas e o ministro? O ministro sai, o ministro não sai. Volto a repetir. Vou ficar aqui junto com vocês enquanto o presidente permitir, enquanto eu tiver saúde e não puder sair. E digo mais, aqui no fundo do Ministério da Saúde tem um lugarzinho que era uma creche, tem um quarto ali. Se o povo da equipe aqui, se estiver com gripe e tiver tudo bem, inclusive eu, nós vamos ficar no quartinho ali. Para a gente ficar perto, pelo menos a gente ficar conversando. Ou na hora que não for mais necessário nós estarmos aqui. Na hora que falarmos, olha, cumprimos o nosso dever, e está encerrado a nossa participação no Ministério. E vamos trabalhar essa equipe e vamos terminar com essa equipe. O ministro da Saúde descartou, neste momento, a discussão sobre quarentena vertical, só de idosos, ou horizontal, que pega todas as idades. Ele disse que o que não pode haver é uma parada de todos em todo o Brasil. Um discurso compatível com o que já vem sendo praticado por orientação de governadores. Ficar em casa quem puder para que os trabalhadores de serviços essenciais possam trabalhar. Entre eles, aquele que abastece a cidade de alimentos e outros insumos. Não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Mandetta disse que tudo precisa ser articulado no acordo nacional entre prefeitos, governadores e governo federal e que o Ministério da Saúde está trabalhando nesse sentido. O ministro disse que, enquanto esse acordo não sai, os governadores devem seguir os parâmetros que adotaram até aqui. Agora não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, seja em nome do que for. Agora é hora de aguardar. Vamos ver como essa semana vai se comportar e nós vamos ter nessa semana a discussão dentro da saúde para achar os parâmetros. Aqueles que tomaram medidas de acordo com a sua localidade, sem o parâmetro, usou o parâmetro próprio, utiliza o seu parâmetro, que nós vamos construir um consenso para nós podermos andar. O ministro criticou aqueles que querem convocar protestos pelo fim do isolamento. Fazer movimento assimétrico de efeito manada agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Mandetta explicou por que o comércio não pode reabrir e também por que os jovens têm que ficar em casa, apesar de terem apenas sintomas leves em sua maioria. Por que se suspende aulas? Se todas as crianças e os jovens, como vocês viram aqui, eles não, se têm a doença, são portadores assintomáticos, são sintomas leves. Por que a gente os tira da aula? Que é muitas vezes o que falam, deixa as crianças e os adolescentes irem para a aula. É porque eles, como são assintomáticos, ao voltarem, eles não sabem. E eles só simplesmente transmitem. Como eles voltam para casa e a casa tem cômodo com... né, nós temos aí um número enorme, nós temos um déficit habitacional no Brasil enorme, ele pode contaminar 5, 6 pessoas. Quando a gente diminui a mobilidade, cada um que é positivo contamina 2. Quando a gente deixa todo mundo andando, cada um 6. E isso vai fazendo a progressão geométrica e faz essa curva super rápida. Se eu deixar a movimentação social contínua, eu não estou preparado ainda para, na hora que chegar lá no Zé Pereira, a hora que chegar lá no
na periferia e a periferia do sistema sobrecarregar em bloco o sistema de saúde dele. Ele ainda está organizando o sistema dele de saúde. Em breve, ele precisa ter, bom, tô ok, tô organizado. Então toma, usa esses indicadores, porque colocou para fechar, agora não sabe como é que libera. Todo o comércio está falando, eu quero abrir, eu quero abrir, eu quero abrir. Calma, porque nós vamos ter que fazer isso, uma regrinha para vocês saberem. Ah, tá, então eu vou abrir assim, eu faço o teste do funcionário. O restaurante que tinha 100 mesas, agora vamos fazer com 50. Tem que marcar, não pode ter fila de espera, não pode ter buffet, ficar aquela bando de gente com o prato na mão, um atrás do outro. Então, algumas coisas que nós vamos ter que colocar para serem pontos de referência, para não falar que está tratando assim ou assado. E pouco antes do fim da entrevista, o ministro elogiou a preocupação do presidente Bolsonaro. Espero que a gente tenha tranquilizado todos vocês. Vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com um trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. O ministro da Saúde encontrou uma outra maneira de agradar o presidente. Criticou o trabalho da imprensa, afirmando que os meios de comunicação são sórdidos porque, na visão dele, só vendem se a matéria for ruim. Na pandemia de um vírus letal contra o qual não há medicamento ou vacina, é estarrecedor que ele não reconheça que o nosso trabalho, o trabalho de todos os colegas jornalistas daqui da Globo, mas também de todos os veículos, é um remédio poderoso, dar informação para que o povo possa se proteger. Há muitos trabalhos essenciais, o dos médicos e enfermeiros em primeiro lugar, mas nós jornalistas estamos nas redações e nas ruas arriscando a nossa saúde para cumprir a nossa missão. E fazemos isso com orgulho. Um estudo científico mostra que o isolamento social está funcionando em São Paulo para conter o avanço do vírus. Em menos de 10 dias, a doença cresceu 5 vezes no estado, metade do aumento registrado em todo o país. A cidade de São Paulo ficou quase vazia hoje. O Parque do Ibirapuera silenciou em pleno sábado. Os portões barraram a entrada, mas teve gente que arrumou um espaço do lado de fora. Tá muito difícil ficar em casa, trancado. Toda a família junto, é punk. A 25 de março, uma das ruas de comércio mais populares do país, costuma ficar assim, num dia normal. Mas hoje, com o comércio fechado, estava praticamente deserta. Nas feiras livres, o movimento caiu bastante. Teve mudanças na barraca do pastel. Pega e vai comer em casa, né? Tem uns que ainda quer comer aqui, mas não pode, né? A gente está sempre avisando. Caldo de cana também não pode tomar na feira. Só para levar na garrafa. O Instituto Butantan fez uma pesquisa junto com o Centro de Contingenciamento da Covid-19 de São Paulo. Analisando os números de casos confirmados na região metropolitana, chegou à conclusão que o isolamento social está funcionando para conter o avanço do vírus. Antes das restrições, cada pessoa contaminada infectava outras 6. Depois do dia 20 de março, sexta-feira da semana passada, quando a Prefeitura de São Paulo determinou o fechamento do comércio, que não é essencial, a taxa de contágio caiu de 1 para cada 3 pessoas. Já depois da última quarta-feira, quando começou a quarentena em todo o estado, a taxa diminuiu ainda mais. Cada pessoa infectada está transmitindo o vírus para outras 2. Nesse momento, as medidas de afastamento social representam a única arma que nós temos para combater essa epidemia. Tá? Disso não resta a menor dúvida, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico. Nós estamos olhando as nossas ruas vazias, as pessoas em casa,
E, portanto, uma coisa está em relação direta com a outra. A pesquisa do Instituto Butantan também mostra que entre os dias 16 e 25 de março, o número de casos confirmados da Covid-19 cresceu 467% em São Paulo e mais do que o dobro disso em todo o Brasil, 939%. A preocupação com a propagação do vírus é grande nas favelas. Um grupo de médicos, artistas e líderes comunitários criou um clipe para convencer os moradores a ficarem em casa. Estão brincando com a sorte. Está tendo muito egoísmo. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, decidiu prorrogar as medidas de isolamento social contra o novo coronavírus no estado. Na cidade do Rio de Janeiro, a maioria da população vem seguindo as recomendações de médicos e da Organização Mundial da Saúde. As ruas, praias e pontos turísticos estão vazios. Um dia de cartão postal na cidade maravilhosa. E, olhando mais de perto, vemos que, além de bonito, esse dia é, acima de tudo, importante. Quilômetros e quilômetros de areia vazia mostram que os cariocas atenderam a recomendação da Organização Mundial da Saúde e ficaram em casa contra o coronavírus. Para muitos não deve ter sido fácil resistir à tentação, mas a razão falou mais alto e praias que normalmente ficam cheias estavam bem diferentes. Copacabana quase sem ninguém, nem parece a mesma praia. E este era hoje o cenário na praia de Ipanema, que normalmente estaria lotada. Em outros tempos, num sábado de sol como esse, a polícia estaria na praia para proteger os turistas. Já em tempos de pandemia, a proteção é outra. É um pedido para que os visitantes voltem para casa. Ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Por favor, volte para a sua casa. Ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Por favor, regresse a casa. O alerta é em várias línguas, mas mesmo assim, nem todos ouviram. Somos argentinos. A polícia orientou os poucos que estavam na areia. Alguns também se exercitaram no calçadão, mas no balanço do fim do dia, a PM destacou o bom senso e a colaboração da maioria expressiva da população. Longe da praia, os principais pontos turísticos também ficaram vazios. Ninguém atravessando os Arcos da Lapa. Um sábado sem o barulho do skate e sem a gritaria da criançada na Praça Mauá. A Presidente Vargas, avenida mais larga do Rio, quase não tinha carros. E até o bondinho do Pão de Açúcar estacionou na garagem. Se os dias da semana parecem domingo, os finais de semana não se parecem com nada, porque nunca vimos nem vivemos algo assim. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reforçou o apelo. Por favor, fiquem em casa. O prefeito disse ainda: gostaria de agradecer à imprensa, que tem tido um papel fundamental. Se nós temos nossas ruas vazias, condomínios sem gente lotando as piscinas e praias vazias, mesmo com os dias mais lindos do outono, é porque a imprensa tem dado informações idôneas, úteis à nossa população. Algumas situações destoaram do cenário. Em Madureira, na Zona Norte, algumas pessoas jogavam cartas numa praça. No município de Guapimirim, lojas abertas e movimento nas ruas. O governador Wilson Witzel afirmou que na próxima segunda-feira vai prorrogar as medidas de isolamento social por mais 15 dias, com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. É difícil, mas o mundo inteiro está passando por isso. Eu não serei responsável pela morte de milhares de pessoas. Não tolerarei desrespeito às determinações do governo do estado para que fique em casa. Vamos salvar vidas. Vidas não têm preço. Economia, nós conseguimos ressuscitar. Mortos, não. Durante a pandemia, mesmo sem visitantes a seus pés, o Cristo Redentor continua distribuindo o seu abraço. Um sinal de esperança, claro como esse dia de sol. Claríssimo como o gesto de ficar em casa dos moradores do Rio. O governador do Ceará, Camilo Santana, prorrogou o decreto que proíbe aglomerações e mantém o fechamento de estabelecimentos que não são considerados essenciais. A medida vale até o dia 5 de abril.
O governador Renan Filho, de Alagoas, também prorrogou o decreto que determina o fechamento de escolas e de toda a atividade comercial não essencial. Não ficou estipulado até quando essa medida ficará em vigor no estado. Renan Filho afirmou que a preservação da vida é prioridade em relação à economia. Estados e prefeituras estão criando novos leitos para aumentar a capacidade de atendimento durante a pandemia do novo coronavírus. O novo hospital municipal era uma obra para dezembro. Agora, operários estão correndo para colocá-lo em funcionamento daqui a 40 dias. Ele fica na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, e vai ter 180 leitos, sendo 150 de UTI. Por enquanto, só para pacientes com Covid-19. Um dos prédios do Hospital das Clínicas, o Instituto Central, está sendo transformado para atendimento apenas de casos da doença. Devem ser montados 200 leitos de UTI. Perto de 70 já estão prontos. O hospital de campanha no estádio do Pacaembu deve começar a funcionar na próxima quarta-feira. Vai ter 200 leitos para casos que não sejam graves. Outros 1.800 leitos para casos de baixa e média complexidade estão sendo montados no pavilhão de exposições do Anhembi. Deve começar a funcionar em cerca de 10 dias. Em Guarulhos, o hospital de campanha vai ter 70 leitos, 10 deles de UTI. Deve abrir na próxima sexta-feira, mas já funciona para triagem de pessoas com suspeita da doença. Outros estados também estão correndo para aumentar o número de leitos. O Rio está montando um hospital de campanha no Rio Centro, com 500 leitos, sendo 100 de UTI. Em Salvador, um hotel e um hospital particular que estavam fechados estão sendo preparados para receber pacientes. O hospital de campanha de Goiânia já recebeu o primeiro paciente na quinta-feira. Pela previsão do Ministério da Saúde, o número de casos de Covid-19 deve aumentar muito nos próximos 2 ou 3 meses. Por isso, mesmo com os novos leitos, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado. Outra coisa, nos casos mais graves, os pacientes infectados pelo novo coronavírus costumam demorar mais para sair da UTI. Este médico do Hospital das Clínicas de São Paulo compara o tempo de UTI para um paciente com Covid-19 e para um paciente com pneumonia. Pneumonias complicadas que precisam de internação e precisam de ir para terapia intensiva têm uma média de internação não superior a 8 dias. Esse agente infeccioso, baseado nas experiências de Itália, de Espanha, de China, de outros países, nós sabemos que ele ultrapassa 2 semanas o tempo médio de internação. Ou seja, a recuperação do pulmão é muito mais lenta porque a destruição que esse vírus causa é muito maior. Por isso, o isolamento social é tão importante. Todas as medidas que foram tomadas foi para que, diferente de outros países, essa subida não seja muito íngreme. Ou seja, para que não tenhamos no mesmo dia milhares de casos, porque aí o sistema de saúde não vai dar conta. Se conseguirmos afastar para fazer com que o número de casos que se contaminem diariamente ocorra ao longo de semanas, nós teremos condições melhor de tratar e de controlar essa pandemia. Em São Paulo, famílias convivem com a dor de perder parentes com sintomas de coronavírus e ainda têm que lidar com a preocupação de não ter o resultado do teste. A foto é o registro da última conversa que a filha teve com a mãe na UTI. Por uma janela de vidro, ela lia os meus lábios e eu lia o que ela estava falando por uma plaquinha. Eu lembro que a primeira coisa que ela fez, ela perguntou dos meus irmãos. A auxiliar de enfermagem, Cleide Renata Marques, de 43 anos, estava grávida de 12 semanas, quando foi internada com febre alta, diarreia e falta de ar. O quadro piorou e ela acabou perdendo o bebê. Ela teve um ataque muito forte, respiratório, e tiveram que entubar ela e sedar ela. Depois de 6 dias no hospital, Cleide, que era asmática, não resistiu. Os médicos falaram que era suspeita de coronavírus. Aí eu lembro que eu fiquei muito abalada com tudo isso, meu esposo estava me acompanhando e ele mesmo perguntou para o médico o que a gente deveria fazer, se a gente deveria fazer o exame e tudo. E ele falou que era para a gente aguardar sair o exame da minha mãe para a gente poder fazer o exame também. Mas Bruna ainda não sabe se a mãe tinha mesmo coronavírus. O teste foi feito há 11 dias, quando Cleide estava internada. Todos os dias a gente liga, não sai resultado nenhum. Bruna e outros parentes tiveram sintomas,
mas não conseguiram fazer o exame. A gente fica muito preocupado com a situação das outras pessoas também que tiveram contato com a gente. Rodrigo vive outro drama. Há uma semana, um estudante de 26 anos começou a ter tosse, cansaço, fraqueza e um pouco de falta de ar. Foi ao hospital, mas não conseguiu fazer o teste para a Covid-19. Eles disseram que só poderiam fazer o teste da Covid-19 se eu tivesse mais de 60 anos e fosse do grupo de risco. A maior preocupação é a mãe, que vive na mesma casa. Dona Edna tem 65 anos, diabetes e hipertensão. A rotina da família mudou. Talheres, pratos, a gente não está compartilhando, é tudo separado. Então é um pouco complicado, porque eu acho que deveria pelo menos fazer o teste para a gente poder saber o que a gente tem, né? Essa pesquisadora diz que há uma limitação mundial no fornecimento de testes, mas explica que testar pouca gente altera as estatísticas da doença e tem impacto nas medidas de isolamento. Se eu souber quantas pessoas estão com o vírus, eu tenho como colocar essas pessoas no isolamento para evitar que elas transmitam para as pessoas que têm maior risco de um adoecimento mais grave. Enquanto eu não sei isso, eu não tenho como agir. Aqui em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, o único do estado que atende a rede pública, tem mais de 12 mil testes à espera do resultado, que pode levar até 10 dias para sair. Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar para quase 23 milhões a distribuição de testes para a Covid-19. Hoje, o Ministério informou que o primeiro lote de testes rápidos vai chegar ao país na próxima segunda-feira. Aviso, não é para todo mundo. Ele tem critérios de utilização. Não pense que você vai ter um teste que você faz e fala, eu estou bem, eu já tenho um certificado aqui, eu vou para frente. Não é para isso. Vai ter que entender e vai ter que fazer bom uso. Em São Paulo, o coordenador de controle de doenças diz que em 2 semanas o estado vai ampliar de 400 para 10 mil o número de testes feitos por dia. Mas a orientação continua sendo fazer exames só em pessoas internadas em estado moderado ou grave. Não é possível testar todo mundo que tem sintomas. Essa é uma discussão internacional. Quais as estratégias mais eficientes para reduzir ou até impedir a propagação da pandemia. Poucos países adotaram a testagem ampla, como a Coreia do Sul. A maioria dos países tem utilizado a estratégia que o Brasil também vem utilizando. A recomendação é que pessoas com quadros leves façam o isolamento domiciliar. Diagnosticado essa semana com a Covid-19, o coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, Davi Uip, conta como é ser paciente da doença que ele tem a missão de combater. Eu estou brincando que eu estou enjaulado, porque é difícil você ficar isolado sabendo que o mundo está caindo nas tuas frentes. Mas esta faz parte da doença e eu tenho que cumprir a minha parte, a semelhança de tantos outros brasileiros que estão isolados. O avô de Patrícia morreu há 4 dias, vítima da Covid-19. Seu Luiz tinha 93 anos e ficou 1 semana internado. Apesar do meu avô ser muito idoso, ele sempre foi muito forte, fazia tudo sozinho, tomava banho, cuidava das coisinhas dele, tudo sozinho. Ele teve mal-estar, fraqueza e cansaço. Ele não teve tosse, nem falta de ar e nem febre. O que eu falo assim, para as pessoas é realmente tomar cuidado, porque é sério e foi muito rápido, né? Muito rápido e às vezes nem parece que foi real, assim, para mim. Ontem nós dissemos aqui no Jornal Nacional que o Distrito Federal tinha registrado a primeira morte por Covid-19. Hoje, a Secretaria de Saúde do DF corrigiu essa informação. De acordo com a Secretaria, o exame definitivo não confirmou a suspeita que constava do atestado de óbito encaminhado à Secretaria por um hospital particular. Essa morte não chegou a ser incluída nos números do Ministério da Saúde. Morreu ontem no Rio, aos 72 anos, o desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay. De acordo com a família, ele tinha leucemia e pegou a Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado trata o caso como suspeito do novo coronavírus e está esperando o resultado dos exames. Ele próprio era um personagem, das roupas ao sorriso, simpático e cativante. Um artista talentoso que resolveu usar seu dom para ensinar as crianças. Daniel Azulay era dessas pessoas encantadas com as artes plásticas. Dedicou a vida aos ofícios de desenhista e educador. Quando eu descobri Monteiro Lobato, eu já não sabia se lia o gibi ou o livro e me apaixonei pelos dois.
Mas eu me seduzia pelo gibi, principalmente pelo desenho, porque eu queria fazer parte, interagir mais, poder desenhar as minhas histórias. O Carioca começou no final dos anos 60, influenciado pelos quadrinhos adultos da Europa. O Capitão Cipó, de Daniel Azulay, estreou no jornal Correio da Manhã. Era uma crítica aos super-heróis da época e trazia uma ironia política e até sexual. Mas foi com o público infantil que o desenhista ficou conhecido nos anos 1970 e 80. Daniel Azulay criou a Turma do Lambe Lambe, das histórias em quadrinhos e programas na TV. Numa época em que não havia internet em casa, Daniel Azulay pegava uma folha branca e desenhava. Daí as crianças podiam acompanhar pela TV, passo a passo, a criação do desenhista. Era surpreendente. Assim, ele conseguiu inspirar uma geração e despertar o olhar artístico. Ele era uma pessoa que acreditava no poder do desenho, no poder da história em quadrinho, no poder da narrativa gráfica. E sempre se preocupou em levar isso para as crianças e fazer com que as crianças participassem desse entusiasmo. O desenhista estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Cartunistas lamentaram a morte de Daniel Azulay. Mas são caras que têm a vocação de ensinar a desenhar, a simpatia para cativar leitores. Ele deixou uma presença muito forte, isso vai nos acompanhar sempre. Vamos ter saudade da Turma do Lambe Lambe, dos seus programas de TV. O mundo vai ficar mais triste sem Daniel Azulay. Meu amigo, companheiro e colega. Vá com Deus, Daniel. Colegas de profissão fizeram hoje uma homenagem bonita ao artista com várias caricaturas. A seguir, o sábado de vacinação de idosos contra a gripe. E os cuidados para evitar o novo coronavírus nos serviços que não podem parar. Os brasileiros que trabalham em serviços essenciais e não podem parar precisam reforçar as medidas de segurança para se proteger do novo coronavírus. Felipe não pode ficar isolado. Nós, como profissionais da saúde, a gente infelizmente não pode ficar em casa. A gente tem que trabalhar, tem que ficar na linha de frente, tem que ter contato com os pacientes. E para evitar levar o risco para casa, ele mantém uma rotina quando chega do trabalho. Tirei meu sapato, higienizei minhas mãos, deixei o meu jaleco para lavar. Menos de 5 minutos consegui fazer todas essas coisas. Estou protegido para fazer as minhas atividades, ficar dentro de casa com mais calma. Com a pandemia do novo coronavírus, as autoridades de saúde recomendam que o melhor a fazer é ficar em casa. E quando é imprescindível sair, como ir ao supermercado, por exemplo, é importante ter alguns cuidados. Eu evitei baias que já estava alguém andando, ficar uma distância mínima de 1 metro, né, de outros clientes. Distância que está até marcada no chão na fila do caixa do supermercado, na zona norte de São Paulo. Além disso, placas de acrílico foram instaladas para proteger caixas e consumidores. Atendentes com luvas limpam a todo instante o balcão. Ricardo diz que a preocupação com a limpeza continua em casa. O procedimento já é assim, já entrega a sacolinha do mercado para minha esposa agora. Ela já vai passar o álcool 70 em tudo. Chegou com a cestinha, coloque numa bancada, tire as coisas de dentro. As coisas de plástico, principalmente, devem ser ou lavadas mesmo em água corrente e sabão, que é o que a gente pede, ou mesmo higienizar com um produto à base de cloro ou de álcool a 70%. O vírus pode ficar lá grudado. Pode. A gente sabe que uma embalagem de papel ele pode ficar 24 horas. Guardou as compras, higieniza as mãos, depois higienizar a bancada onde estavam as compras colocadas. Outro ambiente onde pode acontecer a propagação do novo coronavírus é o transporte público. Médicos e infectologistas dizem que é preciso manter a distância dos outros passageiros. Se não for possível, quando descer do ônibus ou do metrô, lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel. Esse é o cuidado essencial. O importante é lave as mãos antes, lave as mãos depois. É a principal forma de transmissão. A transmissão pelo ar para esse vírus não é tão importante. Então a principal forma a gente fala é por gotícula, partículas de saliva que caem no ambiente e você acaba levando a boca ao nariz. O mais importante para quem usa transporte público é tentar lavar as mãos, higienizar as mãos. Com isso você acaba reduzindo o risco de transmissão.
A indústria, um dos setores essenciais para que não falte nada na casa dos brasileiros durante a quarentena, também adotou medidas de segurança para proteger os funcionários da Covid-19. A recomendação de lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel está em cartazes espalhados pelas linhas de produção desta fábrica no Espírito Santo. Os funcionários são orientados a trabalhar com uma distância de 2 metros dos colegas e evitam ficar perto até na hora de conversar. No Paraná, frigoríficos estão medindo a temperatura dos funcionários para evitar que alguém entre com febre e reforçaram os cuidados com a higiene. A empresa proibiu a entrada de visitantes e suspendeu os treinamentos. O Fantástico de amanhã vai mostrar a rotina dentro das UTIs que recebem pacientes da Covid-19. Imagens exclusivas revelam a luta dos médicos para salvar vidas no Rio. Os pacientes que a gente recebeu no hospital chegaram com uma falta de ar leve a moderada. Pacientes podem ficar entubados 2, 3 semanas. E no momento, o hospital tem 10 pacientes internados. 8 entubados precisando de ventilador mecânico. Uma conversa do Dr. Drauzio Varela com quem conseguiu se curar. O pior foi quando eu fui para a UTI. Como favelas e periferias de todo o Brasil se uniram para levar para casa de pessoas que precisavam alimentos e produtos de higiene. A explosão de mortes na Espanha. É como se a Espanha não tivesse aprendido nada com o sofrimento italiano. Ou talvez tivesse pensado que o vírus nunca chegaria ao seu território. Nos Estados Unidos, epicentro da doença, uma enfermeira brasileira desabafa. O pessoal pensa que é só paciente velho, não é? Eu tenho paciente de todas as idades. A esperança que vem da ciência. No mundo inteiro, médicos e pesquisadores correm contra o tempo para descobrir o tratamento da Covid-19. E a dedicação de quem está construindo hospitais em ritmo acelerado. Eu estou triste pela situação, mas feliz de uma forma ou outra eu estou ajudando a minha nação. É solidariedade, é fantástico, é amanhã, um pouco mais cedo, às 8 da noite, logo depois do Faustão. Nosso domingo juntos. O movimento foi grande nos postos de vacinação contra a gripe em todo o país. Dia de sábado, com uma longa fila de carros nos shoppings de Fortaleza. A novidade é que ninguém veio comprar nada, as lojas estão fechadas. Todo mundo estava lá para tomar vacina. Mas para isso, uma espera de quase 2 horas para entrar no estacionamento. Eu achava que era bem mais rápido e bem mais fácil. Mas tem que esperar, né? Fazer o quê? Tá grande a fila, mas vale a pena, né? É a primeira experiência de vacinação drive-thru contra a gripe, sem precisar descer do carro na capital do Ceará, que tem 270 mil idosos. Aqui em Fortaleza, a vacinação por drive-thru vai continuar amanhã. A ideia é imunizar a maior quantidade possível de idosos com a comodidade e principalmente com a proteção do carro. A partir de segunda-feira, as vacinas vão ser distribuídas nos postos de saúde e também nas escolas públicas, para evitar aglomeração. Em Manaus, 6 shoppings também viraram pontos de vacinação no carro. E as filas se repetiram. No Rio de Janeiro, mais de 560 mil vacinados na cidade. E muita gente nem precisou sair do carro para ficar imunizada. Está aprovado esse sistema? Aprovadíssimo, aprovado. O estado de São Paulo já vacinou 2 milhões de idosos, mais de 40% do público-alvo, um recorde. Nos postos de vacinação, espaço de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas e profissionais de saúde, com equipamentos de proteção para evitar o contato direto com os idosos. A campanha deste ano foi antecipada em 3 semanas. O Instituto Butantan entregou 75 milhões de doses para todo o país, 10 milhões a mais do que no ano passado. Ana, pessoal de casa, chegou a hora da gente ir para São Paulo, saber como é que fica o tempo em todo o país nesse fim de semana. Anne Lotterman. Boa noite, Anne, tudo bem? Oi, Elter, seja bem-vindo. Boa noite para você, para a Ana, boa noite a todos. Eu começo com uma boa notícia para a região sul, que está passando por uma grave estiagem. Há vários dias a gente não viu o mapa todo verdinho assim, indicando chuva. Não resolve o problema da seca, mas é melhor que nada. Em Porto Alegre são esperados 10 milímetros, em Florianópolis 15 e em Curitiba 30 milímetros. Tem previsão de chuva em grande parte do país. Em verde escuro, pode cair já de manhã.
manhã. E em verde mais claro, a chuva chega a partir da tarde. As capitais com os maiores volumes de chuva são Manaus, Campo Grande, Maceió e Salvador. E mesmo assim, não é muita chuva, cerca de 20 milímetros. Anne, pelo que eu já vi aí, sol sem chuva, pouca gente vai ter, né? Pois é, pouquíssima gente, viu, Elter? Olha só 3 capitais terão sol o dia todo sem nada de chuva. Todas na região sudeste, Rio de Janeiro, onde a máxima chega aos 33 graus, em Vitória 31 e em Belo Horizonte máxima de 30 graus. Sol de manhã e chuva à tarde. Em São Paulo, Brasília, Goiânia, São Luís e também em Belém. Essa semana, cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA divulgaram um dado importante sobre o calor no mundo. No período entre janeiro e fevereiro deste ano, a temperatura do planeta estava 1,16 graus acima da média, o que tornou esse período o segundo mais quente desde que começaram as medições há 141 anos. Janeiro e fevereiro de 2016 continuam como os mais quentes da história. No mar, a cobertura de gelo ficou 4% abaixo da média. No Ártico, e 6,5% abaixo da média na Antártica. Ainda assim, a Antártica teve sua maior extensão de gelo desde fevereiro de 2015. Bom domingo a todos, se cuidem, fiquem em casa. Obrigado, Anne. Bom domingo, bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Daqui a pouco, músicos de uma orquestra mandam do isolamento uma mensagem para os brasileiros. Voluntários entregam alimentos em comunidades pobres do país. Quem foi o maior atleta olímpico da história, o maior atleta olímpico brasileiro, hein? Bom, Esporte Espetacular, deste domingo, vai tentar responder a essa pergunta e vai mostrar também os desdobramentos do adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Olá, boa noite. Amanhã vamos mostrar como o Japão vai enfrentar o adiamento da Olimpíada. O que fazer com a Vila Olímpica? Com as arenas? Quais os atletas que se beneficiam e os que podem dar adeus aos Jogos? Na série sobre a carreira de Ronaldinho Gaúcho, a tumultuada volta ao Brasil. Os altos e baixos, o último brilho. Ronaldinho bateu! E as polêmicas. O Ronaldinho criou uma geração de atletas. Foi um filme bonito que não acabou tão bem como começou. E no último episódio de Os Maiorais, quem foi o maior atleta olímpico brasileiro da história? Tá complicado. Como é difícil. Deveria estar na final olímpica agora, tá mais fácil. É amanhã, depois do Auto Esporte. Em meio à pandemia do coronavírus, uma rede de solidariedade se formou em todo o Brasil. É como se o Brasil formasse uma corrente para ajudar a quem mais precisa. Os franciscanos de São Paulo estão distribuindo até 1.000 marmitas por dia aos sem-teto, numa tenda no centro da cidade. E 2 restaurantes famosos da capital paulista também já distribuíram centenas de quentinhas. Acho que é o que a gente tem que fazer agora, né? Os voluntários estão levando roupas, alimentos e produtos de higiene pessoal ao sem-teto de Belo Horizonte. A ação é uma parceria da Pastoral da Rua, uma ONG e uma escola particular. Cuidados como esse também aconteceram no Recife. Funcionários de uma loja de produtos orgânicos se uniram para cuidar de quem não tem nada. Além da comida, os voluntários também ofereceram um espaço para banho e uma pia para escovar os dentes e lavar as mãos. E nessa rede de apoio, cada um ajuda como pode. Esse casal de Primavera do Leste, em Mato Grosso, montou uma mesinha em frente de casa com produtos úteis, macarrão, óleo. O preço é uma oração. Não precisa agradecer a nós, né? Agradeça a Deus, conversa com Deus mesmo, né? Aqui no Rio também são muitas ajudas que vêm de quem se preocupa com a fome alheia. São doações que levam um pouco de esperança às famílias que não têm nada, de comunidades do Rio e da Baixada Fluminense. O SOS Favelas, projeto organizado pela ONG Viva Rio, recebe as doações e o dinheiro arrecadado é encaminhado aos mercadinhos das comunidades. Grupos de moradores ajudam a montar e a distribuir as cestas básicas. Já tem mais de uma semana já que eu não trabalho e a cesta está chegando numa hora certa, um momento muito bom para mim e para meus filhos.
O número de famílias ajudadas pode aumentar com mais solidariedade. Bota um dinheiro no comércio local, não é? Nós temos representantes em várias comunidades, estamos começando com 12 comunidades, no Grande Rio, não só na cidade do Rio. A meta para abril, fim de abril, é chegar a 5.000 famílias. Começamos ontem com 200 famílias. Essa fila que se forma na localidade do Brejo, uma das mais pobres da Cidade de Deus, é para matar a fome. As doações de quentinhas foram feitas por um grupo de motociclistas. Os kits de higiene vieram dos próprios moradores da Cidade de Deus. Tá sendo bem-vindo esse kit de limpeza aí? Se cuida, tá bom? Evita sair de dentro de casa. União é o que a gente precisa, mais precisa nesse momento, né, Ana? Solidariedade é tudo, né? Exato. Nessa hora. Agora, olha isso aqui. Nós encerramos essa edição do Jornal Nacional com uma iniciativa dos músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília. Os músicos da orquestra, eles se reuniram virtualmente, tá? Cada um na sua casa, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E gravaram um vídeo com a música Heal the World, Michael Jackson, que quer dizer cure o mundo. Uma mensagem de conforto, né, nesses tempos de isolamento social. Vamos ouvir um trecho. Que lindo, né? Emocionante. Lindo, lindo. Boa noite para você. Boa noite, um ótimo domingo.